O rei que sobreviveu ao naufrágio do navio, mas morreu mordido por cachorro, João da Inglaterra. Em uma manhã gelada de outubro de 1216, nas águas traiçoeiras do estuário conhecido como The Wash, no leste da Inglaterra, o destino preparava uma das ironias mais cruéis da história medieval. O rei João da Inglaterra, também conhecido como João Sem Terra, estava prestes a protagonizar uma sequência de eventos que desafiaria qualquer roteirista de Hollywood. Primeiro, ele sobreviveria milagrosamente a um naufrágio que engoliu tesouros inestimáveis da coroa inglesa. Depois, encontraria a morte de uma forma tão inesperada que gerações futuras questionariam se não se tratava de uma lenda inventada por seus inimigos. João nasceu em 1166, o filho mais novo do poderoso Henrique II da Inglaterra e Leonor da Aquitânia. Desde criança carregava o apelido cruel de Sem Terra, porque, diferentemente de seus irmãos mais velhos, não havia recebido territórios significativos como herança. Esse nome o perseguiria por toda a vida, tornando-se uma profecia que ele lutaria desesperadamente para reverter. Era um homem de estatura mediana, mas de temperamento explosivo, conhecido por sua inteligência aguçada e sua capacidade quase sobrenatural de fazer inimigos entre aliados. Quando assumiu o trono em 1199, após a morte de seu irmão Ricardo Coração de Leão, João já carregava uma reputação sombria. Sussurrava-se nos corredores dos castelos que ele havia assassinado seu próprio sobrinho, Arthur da Bretanha, para eliminar um rival ao trono. Verdade ou não, a lenda se espalhou como fogo em palha seca, manchando sua imagem antes mesmo que ele pudesse provar seu valor como rei. Os primeiros anos de seu reinado foram marcados por uma série de desastres que pareciam confirmar as piores previsões sobre sua capacidade de governar. Perdeu a Normandia para o rei francês Filipe Augusto, uma humilhação que ecoou por toda a Europa medieval. Entrou em conflito direto com o Papa Inocêncio III, resultando em um interdito que praticamente excluiu a Inglaterra da cristandade por anos. E como se não bastasse, enfrentou uma rebelião interna de barões que culminou na assinatura forçada da Magna Carta em 1215, documento que limitava drasticamente seus poderes reais. Foi justamente essa rebelião que o levou à situação fatal de outubro de 1216. João havia passado meses tentando reconquistar o controle sobre seu reino, marchando de castelo em castelo com um exército leal, mas cada vez menor. Seus tesouros reais o acompanhavam em uma caravana impressionante. Cofres repletos de moedas de ouro e prata, joias da coroa, relíquias sagradas, documentos importantes e até mesmo peças de mobiliário real. Era literalmente toda a riqueza móvel da monarquia inglesa sendo transportada através de territórios hostis. A decisão de atravessar The Wash foi tomada contra o conselho de seus guias locais. The Wash era um estuário notoriamente perigoso, com bancos de areia que mudavam constantemente de posição e marés que podiam transformar terreno sólido em armadilhas mortais em questão de minutos. Os habitantes locais conheciam seus segredos, sabiam quando era seguro atravessar e quais rotas evitar. Mas João estava com pressa, e pressa raramente combina com prudência. Na manhã fatídica, a caravana real começou a travessia quando a maré estava baixa. O rei havia sido aconselhado a aguardar, mas sua impaciência falou mais alto. Estava ansioso para chegar ao outro lado e continuar sua campanha militar. Os carroções pesados, carregados com os tesouros, afundavam na areia úmida e os cavalos lutavam para manter o passo. O que deveria ser uma travessia rápida se transformou em uma luta desesperada contra o tempo e os elementos. Foi quando a maré começou a subir que o verdadeiro pesadelo teve início. A água avançava com uma velocidade assustadora, transformando o que parecia ser terreno firme em um mar traiçoeiro.
Os gritos dos homens se misturavam com o relinchar dos cavalos em pânico. Carroções inteiros desapareciam engolidos pelas águas, levando consigo séculos de riqueza acumulada pela monarquia inglesa. Joias que haviam pertencido a reis normandos, moedas cunhadas no tempo de Guilherme, o Conquistador, documentos que registravam a história da dinastia, tudo se perdeu nas águas geladas de The Wash. João, montado em seu cavalo de guerra, viu sua fortuna desaparecer diante de seus olhos. Homens que o serviam há anos se afogavam tentando salvar os tesouros que consideravam mais importantes que suas próprias vidas. O rei foi um dos poucos sortudos que conseguiu alcançar terreno mais alto, mas o preço foi devastador. Não apenas perdeu praticamente toda a sua riqueza material, como também viu morrer alguns de seus seguidores mais leais. Encharcado, traumatizado e praticamente sem recursos, João encontrou refúgio na abadia de Swineshead, em Lincolnshire. Os monges o receberam com a hospitalidade devida a um rei, mesmo que este rei estivesse visivelmente abalado e em circunstâncias desesperadoras. Era um homem diferente do que havia entrado em The Wash. O naufrágio não apenas o despojou de seus bens materiais, mas também pareceu quebrar algo em seu espírito. Testemunhas da época relataram que ele parecia como um fantasma de si mesmo. Murmurava constantemente sobre o desastre e demonstrava sinais evidentes do que hoje reconheceríamos como trauma psicológico. Na abadia, João tentou se recuperar fisicamente e mentalmente do desastre. Os monges forneceram roupas secas, comida quente e um leito confortável. Mas o rei não conseguia esquecer o que havia perdido. Além da riqueza material, vários documentos importantes se perderam no naufrágio, incluindo correspondências que poderiam ter sido cruciais para suas negociações políticas futuras. Era como se o mar tivesse engolido não apenas seus tesouros, mas também parte significativa de seu poder político. Durante os dias que passou na abadia, João demonstrava comportamento cada vez mais errático. Alternava entre momentos de fúria, culpando todos ao seu redor pelo desastre, e períodos de profunda melancolia, quando permanecia horas em silêncio, contemplando o que restava de seu reino. Os monges, acostumados a lidar com todo tipo de visitante ilustre, nunca haviam visto um rei em estado tão deplorado psicologicamente. Foi nesse contexto de vulnerabilidade extrema que ocorreu o evento que selaria o destino de João de forma definitiva. A abadia mantinha vários cães, como era comum na época. Estes animais serviam múltiplas funções: caça, proteção e até mesmo companhia. Um desses cães, aparentemente sem histórico de agressividade, de alguma forma se envolveu em um incidente com o rei. Os relatos sobre o que exatamente aconteceu variam significativamente. Algumas fontes sugerem que João, em um de seus momentos de irritação, tentou chutar o animal quando este se aproximou dele durante uma refeição. Outras versões indicam que o rei estava caminhando pelos jardins da abadia quando tropeçou no cão, que reagiu instintivamente. Há ainda relatos que sugerem que João estava alimentando o animal quando algo deu errado. O que todos os relatos concordam é que o cão mordeu o rei. Não foi uma mordida particularmente severa, pelo menos não inicialmente. Testemunhas descreveram como um ferimento na perna ou no braço. Opiniões diferem sobre a localização exata. João, já debilitado pelo trauma do naufrágio e provavelmente sofrendo de desnutrição e exposição, não deu muita importância ao ferimento inicial. Era apenas uma mordida de cachorro, algo que qualquer pessoa comum trataria com alguns cuidados básicos. Mas o que começou como um ferimento menor rapidamente se transformou em algo muito mais sério. Em poucos dias, a área ao redor da mordida começou a apresentar sinais de infecção. A pele ficou vermelha, inchada e quente ao toque.
João começou a desenvolver febre, que inicialmente foi atribuída ao estresse e à exaustão do naufrágio. Os monges aplicaram os tratamentos médicos disponíveis na época, ervas medicinais, cataplasmas e orações fervorosas. A medicina medieval tinha conhecimento limitado sobre infecções e suas causas. Não existia compreensão sobre bactérias ou a importância da asepsia. Os tratamentos, embora bem intencionados, frequentemente faziam mais mal que bem. No caso de João, a infecção se espalhou rapidamente pelo seu sistema, transformando o que deveria ter sido um ferimento trivial em uma sentença de morte. Conforme os dias passavam, o estado do rei se deteriorava visivelmente. A febre aumentava, ele começou a delirar, alternando entre momentos de lucidez e períodos de confusão total. Durante seus momentos conscientes, João parecia incapaz de acreditar que estava morrendo por causa de uma mordida de cachorro. Um homem que sobreviveu a batalhas sangrentas, conspirações palacianas, excomunhão papal e até mesmo um naufrágio devastador, estava sendo derrotado por um ferimento que qualquer camponês poderia ter sofrido. A ironia da situação não passou despercebida nem mesmo na época. Aqui estava João sem terra, o rei que perdeu territórios vastos para inimigos humanos, sendo vencido por um animal doméstico. O homem que enfrentou as águas geladas de The Wash e sobreviveu quando homens muito mais jovens e fortes pereceram, estava sucumbindo a uma infecção que se espalhava lentamente por seu corpo debilitado. Os últimos dias de João foram marcados por delírios febris, onde ele revivia constantemente o naufrágio. Testemunhas relataram que ele gritava ordens para salvar os tesouros e implorava perdão pelos pecados cometidos durante seu reinado e, em seus momentos mais lúcidos, expressava uma amargura profunda sobre a natureza absurda de sua morte iminente. Sobrevivi ao mar para morrer por um cão, teria murmurado em uma de suas últimas declarações coerentes. Em 19 de outubro de 1216, exatamente uma semana após o naufrágio que havia destruído sua fortuna, o rei João da Inglaterra morreu na abadia de Swineshead. A causa oficial da morte foi registrada como febre súbita, mas todos os presentes sabiam a verdade. O rei havia morrido em consequência de uma infecção causada pela mordida de um cachorro. A notícia da morte de João se espalhou rapidamente pelo reino, mas a maneira específica de sua morte gerou reações mistas. Seus inimigos viram nela uma espécie de justiça poética, um rei cruel e incompetente encontrando um fim adequadamente humilhante. Seus apoiadores tentaram minimizar os detalhes embaraçosos, preferindo enfatizar sua bravura durante o naufrágio e sua dedicação ao reino até o fim. O corpo de João foi transportado para a Catedral de Worcester, onde foi sepultado conforme suas próprias instruções. Mesmo na morte, ele continuou a gerar controvérsia. Alguns cronistas da época sugeriram que ele havia sido envenenado por monges descontentes, uma teoria que persiste até hoje em algumas versões da história. No entanto, a explicação mais simples e medicamente plausível permanece. Uma infecção bacterial resultante de uma mordida de animal, agravada pelo estado físico e mental debilitado do rei. A história de João sem terra tornou-se uma das mais fascinantes e irônicas da história medieval inglesa. Ele foi um dos reis mais odiados de sua época, mas também um dos mais resilientes. Enfrentou desafios que teriam quebrado homens menores. Perdas territoriais devastadoras, conflitos religiosos que ameaçaram sua alma, rebeliões que questionaram sua legitimidade e, finalmente, um desastre natural que destruiu sua riqueza material. O naufrágio em The Wash permanece um dos mais famosos da história inglesa. Até hoje, mergulhadores e caçadores de tesouros procuram pelos artefatos perdidos da coroa inglesa nas águas do estuário.
Ocasionalmente, algumas moedas ou pequenos objetos são descobertos, mas a maior parte do tesouro real de João permanece sepultada no lodo de The Wash, um lembrete permanente da fragilidade do poder temporal. A morte de João por mordida de cachorro tornou-se um exemplo clássico de como o destino pode ser caprichoso e irônico. Na literatura e no folclore inglês, sua história é frequentemente citada como prova de que nenhum homem, independentemente de seu poder ou posição, está imune aos caprichos do acaso. Um rei que sobreviveu a tantos perigos extraordinários foi derrotado por algo completamente comum e mundano. Mas talvez a verdadeira lição da história de João não seja sobre ironia do destino, mas sobre as consequências cumulativas de uma vida vivida sob pressão constante. O naufrágio não foi apenas um desastre material. Foi o golpe final em um homem já quebrado por anos de fracassos e conflitos. Quando o cachorro o mordeu, João não era mais o rei poderoso que uma vez havia sido. Era um homem fisicamente debilitado, mentalmente traumatizado e espiritualmente derrotado. A infecção que o matou foi facilitada por sua condição física precária. Um homem mais jovem e saudável provavelmente teria sobrevivido ao mesmo ferimento. João morreu não apenas por causa da mordida, mas por causa de tudo que havia acontecido antes dela. O naufrágio, os anos de estresse, a má alimentação durante as campanhas militares, o trauma psicológico de perder praticamente tudo. Todos esses fatores contribuíram para tornar um ferimento menor em uma sentença de morte. Após sua morte, João foi sucedido por seu filho Henrique III, que tinha apenas 9 anos na época. A regência foi assumida por William Marshall, um dos homens mais respeitados do reino, que conseguiu estabilizar a situação política e restaurar alguma normalidade à monarquia inglesa. Ironicamente, o reinado de Henrique III provou ser muito mais longo e estável que o de seu pai, sugerindo que talvez os problemas de João fossem mais pessoais que institucionais. A Magna Carta, que João havia sido forçado a assinar, sobreviveu a ele e tornou-se um dos documentos mais importantes da história constitucional inglesa. Em um sentido irônico, João pode ter contribuído mais para a democracia através de suas fraquezas como rei do que muitos monarcas mais competentes através de seus sucessos. A limitação de seu poder absoluto estabeleceu precedentes que ecoariam através dos séculos. O tesouro perdido em The Wash nunca foi completamente recuperado, tornando-se uma das mais famosas riquezas perdidas da história inglesa. Periodicamente, novas expedições são organizadas para procurar os artefatos, mas as condições traiçoeiras do estuário e a natureza mutável de seu leito marinho tornam qualquer busca extremamente difícil. É possível que muito do tesouro tenha sido enterrado tão profundamente no lodo que nunca será encontrado. A abadia de Swains Head, onde João passou seus últimos dias, continuou a operar por séculos após sua morte. Os monges preservaram cuidadosamente os relatos sobre os últimos dias do rei, criando uma das fontes históricas mais detalhadas sobre suas circunstâncias finais. A abadia foi eventualmente dissolvida durante a Reforma Inglesa no século XVI, mas as ruínas ainda podem ser visitadas hoje. A história de João sem terra ressoa através dos séculos como um lembrete da natureza imprevisível da vida e da morte. Ele foi um homem que enfrentou alguns dos maiores desafios que qualquer rei medieval poderia enfrentar: guerra, rebelião, excomunhão e desastre natural. Sobreviveu a todos eles apenas para ser derrotado por algo que qualquer pessoa comum poderia experimentar em um dia qualquer. Talvez seja essa a qualidade universal de sua morte que torna a história de João tão fascinante.
Em um mundo onde reis eram considerados figuras quase divinas, protegidos por Deus e pelo destino, a morte de João por mordida de cachorro demonstrou que mesmo os mais poderosos estão sujeitos às mesmas vulnerabilidades básicas que todos os seres humanos. Foi uma lição de humildade cósmica, entregue da maneira mais inesperada possível. No final, João da Inglaterra permanece na história não apenas como o rei que assinou a Magna Carta ou que perdeu a Normandia, mas como o homem que sobreviveu a um naufrágio épico apenas para morrer pela mordida de um cachorro. É uma história que desafia nossas expectativas sobre como as grandes narrativas históricas devem terminar, lembrando-nos de que a realidade frequentemente é mais estranha e mais irônica que qualquer ficção que poderíamos inventar. A vida e morte de João Sem Terra continuam a fascinar historiadores, escritores e o público em geral. Não apenas pelos eventos extraordinários que marcaram seu reinado, mas pela maneira absolutamente ordinária com que tudo terminou. Em um mundo cheio de grandes dramas e destinos épicos, às vezes é uma pequena mordida de cachorro que escreve o último capítulo da história.